Olá, turma do sexto ano. Vamos dar continuidade às nossas aulas de forma online, né? É a nossa primeira aula de ciências após o término das férias e agora a gente vai iniciar a nossa aula online. Vamos começar com o capítulo 6, Célula, Unidade Fundamental da Vida, parte 2. Professora, esse assunto é fácil? Entre aspas, eu não considero, porque célula ela é muito complexa. No capítulo anterior, a gente viu sobre membrana, aquela questão da osmose, transporte passivo, ativo, tudo o que entra e o que sai da célula. Nessa parte agora, a gente vai estudar o citoplasma, que é outra parte da célula, né, que é membrana, citoplasma e núcleo. E vamos estudar o núcleo. O mais importante que eu quero que vocês saibam, já que é um pouco complexo, é entender qual é a função das organelas dentro do citoplasma e qual é a função do núcleo. Na página 86, nós vamos falar sobre o citoplasma, que é uma porção mais volumosa da célula. Ele se localiza entre a membrana plasmática e o núcleo e é composto de hialoplasma e organóides. Então, lembre de um ovo. Nós temos a casca, a clara e a gema. A casca é a membrana. A clara é o citoplasma, que é um material gelatinoso, onde vai estar constituído um monte de organelas, que o livro chama de organóides, cada uma com uma função dentro da célula. E o núcleo é a gema do ovo. Então, considerem uma célula. Lógico, professora, como é que uma coisa tão minúscula, que só vê pelo microscópio, tem uma função tão complexa? É isso que a gente vai estudar. E não só existe uma célula, existem milhões delas no nosso organismo, milhões. Cada uma com uma função específica. Na página 87, está mostrando uma célula animal. Professora, como é que eu sei que é uma célula animal? Porque na célula vegetal existem vacúolos, contratos que armazenam água, e existem cloroplastos, que são as células que produzem a fotossíntese. Então, como nessa célula não tem essas duas organelas aí, então eu já sei que ela é uma célula animal. Nós temos aí retículo endoplasmático, complexo de Golgi, nós temos mitocôndrias, nós temos centríolos, né, e vesículas, nós temos também o núcleo, o citoplasma e a membrana. Cada um aí tem sua função específica. E o que é que eu quero que vocês saibam? Esses centríolos, mais lá na frente, eles vão falar sobre eles de novo, mas eu já vou dar uma pincelada. É como se fosse o esqueleto, entre aspas, da célula, que dá sustentação, movimentação. Tem algumas células que funcionam por meio de cílios, outras de flagelos e assim sucessivamente. Claro que célula não anda, não tem pés, né, como nós. Mas elas fazem alguns processos, como fagocitose, pinocitose, que vai englobar, vai criar pseudópodes, que são falsos pés, que vai englobar partículas sólidas ou partículas líquidas dentro da nossa célula, né, no meio extra, para dentro do corpo deles, para destruir. Célula invasora, como uma bactéria, o nosso organismo precisa defender. Na página 87, continuando na 88, nós temos aí o espermatozoide, né, que é a célula reprodutora masculina. Ele se movimenta por meio de flagelo. Ele tem tipo um rabinho, né, que ele se movimenta no meio extracelular, fora de nossa célula, no nosso corpo, né, através do batimento do flagelo, certo? Tem um exercício aí na página 88, não é para vocês fazerem. Exercício nenhum é para fazer agora. Eu gosto de passar exercício todos de uma vez no final, certo? Então aguardem eu pedir para que vocês façam os exercícios. Na página 89, começa agora os organóides citoplasmáticos. As organelas que estão dentro do citoplasma e que cada uma tem uma função. A primeira delas é o retículo endoplasmático. Todos são como vesículas, bolsa porque vai armazenar alguma coisa. Achatadas. Por que achatada? Porque a célula ela é minúscula. Então não pode ser uma coisa muito grande, expansiva. Tem que ser algo minúsculo e achatadinho para ficar ali arrumadinho, quietinho. O retículo endoplasmático ele tem dois tipos. O liso e o rugoso, ou o granulado e o não granulado. O não granulado, que é o liso, né, que é mais lá embaixo, ele tem a função de não possuir ribossomos. E o que são ribossomos? São organelas
células que produzem proteínas. Então, no retículo endoplasmático rugoso, produzem ribossomos e ribossomos produzem proteínas. Que essas proteínas depois vão ser armazenadas em uma outra organela que a gente vai ver, que é o complexo de Golgi. O retículo endoplasmático liso, ele não possui ribossomos. Mas qual é a função dele? Ele vai, na página 90, ele vai sintetizar hormônios. E o que é sintetizar? Diminuir, resumir, enxugar aquela quantidade de hormônios que é fabricada no nosso organismo e que tudo no nosso organismo precisa, gente, ter controle, né? Nem tudo de mais e nem tudo de menos. Pressão arterial tem que estar controlada, os batimentos cardíacos tem que estar controlado, a quantidade de hormônios tem que estar controlada, a taxa de glicose no sangue tem que estar controlada. Então, tudo isso precisa ser controlado no nosso organismo. Então, o retículo endoplasmático liso, ele tem a função de sintetizar hormônios. E quem são esses hormônios? O estrógeno, que faz parte das características sexuais femininas, e a testosterona, que faz parte das características sexuais masculinas. Ele também tem a função de desintoxicar o organismo. Vou dar um exemplo. Existem pessoas que acordam bebendo cachaça, toma café da manhã cachaça, almoça cachaça e janta cachaça. Meu Deus do céu, como é que consegue sobreviver a tanta cachaça? Eu sei que uma hora ou outra vai morrer, mas demora, viu, gente? Quem foi que já viu um bêbado aí na rua morrer assim tão fácil, de cachaça? Por quê, professora? Porque o retículo endoplasmático liso do organismo, ele vai diretamente atuar nisso, desintoxicar o organismo. Entrou cachaça, entrou droga, entrou qualquer outro remédio, que remédio é uma droga. O que é que o retículo endoplasmático vai fazer? Criar uma espécie de adaptação e proteção sobre aquela substância tóxica. E ele faz essa função junto com que órgão do nosso organismo? O fígado, né? Então é tanto que pessoas que morrem de tanta cachaça acabam pegando uma doença chamada cirrose hepática, que é no nosso fígado. Então lembrem-se, todas essas pessoas que bebem demais, usam droga demais, por que é que não morre assim tão fácil? Porque o retículo endoplasmático, essa organela minúscula que está lá dentro do citoplasma da nossa célula, tem essa função de adaptar-se a isso. Cria essa adaptação e desintoxica o organismo e aí está pronto para beber de novo. Claro, o fígado faz isso, mas e os outros órgãos que não tem essa função? Por isso que chega um momento que vai morrer. Na página 90, nós temos outra organela, que é o complexo de Golgi. E agora o que é que o complexo de Golgi vai fazer? É uma bolsa também, uma vesícula, que agora vai armazenar as proteínas que foram fabricadas no retículo endoplasmático rugoso, que foram feitas pelos ribossomos. Então, a função do complexo de Golgi é agora armazenar as proteínas que foram produzidas no retículo endoplasmático rugoso, certo? Na página 91, eu fiz um esquema sobre a questão do espermatozoide. Não sei se vai dar para vocês perceberem. O espermatozoide é a célula reprodutora masculina e o óvulo é a célula reprodutora feminina. Na cabeça do espermatozoide existe uma coisa chamada acrossomo, que se não tivesse o acrossomo não existiria fecundação. Como tem acrossomo, vai existir enzimas que vão digerir, que vão destruir. Quando a cabeça do espermatozoide topa no óvulo, que é a parte feminina, que é no processo de reprodução, todo mundo sabe, o que é que acontece? Essas enzimas são liberadas aqui nessa região do óvulo, fazendo com que a pele, né, a camada protetora do óvulo se afaste e o espermatozoide entre. Quando o espermatozoide entra, o que é que vai formar agora? A célula ovo. Então, os ovócitos que protegem o óvulo vão ser destruídos pelas enzimas que existem no acrossomo do espermatozoide, certo? Formando quem? A célula ovo, que vai se desenvolver em embrião, feto, até o momento que o bebê vai nascer, certo? Continuando na página 91, nós temos outra organela, que é quem? O lisossomo. E qual é a função do lisossomo? Realizar digestão intracelular. É como se esse lisossomo, é como se esse lisossomo
fosse uma espécie de estômago que digere toda a substância que não vai servir para o nosso organismo. É o que a gente faz. A gente come, o nosso intestino digere, o que serve de substâncias volta para o nosso organismo e o que não serve a gente manda para fora. Um exemplo do que sai do intestino é o que? As fezes, né? Na página 92, os lisossomos têm dois processos, fagocitose e pinocitose, como eu falei no início, né, da aula, no início do vídeo, em que eles vão englobar partícula sólida e partícula líquida dentro da célula. Tem lá uma bactéria e ela quer adentrar dentro da nossa célula, o lisossomo vai ter que atuar. E o que acontece? No processo de fagocitose tem um esquema explicando aí na página 92. Fagocitose são partículas sólidas, que são maiores. Cria pseudópodes, tem essa palavrinha aí no texto. E o que são pseudópodes? São tipo falsos pés, que vai criar uns pés, vai pegar a partícula sólida e puxar para dentro da célula e fazer pum. Ela cria uma espécie de cápsula e destrói aquela célula invasora, né? O processo de pinocitose já é agora englobação de partícula líquida. Ela cria um envoltório em que a partícula desce e depois acaba sendo destruída. Então, os lisossomos têm a função de digestão intracelular. A digestão não ocorre fora, e sim dentro da célula. Professora, eu sou obrigada a saber as etapas da digestão intracelular. Pessoal, aqui vocês não são obrigados a decorar nada. Vocês são obrigados a entender a função de cada organela. Até agora a gente estudou o retículo endoplasmático, que tem o liso e o rugoso. Estudamos o complexo de Golgi e agora estamos nos lisossomos e tem mais outros. Etapas da digestão intracelular. Fagocitar uma bactéria, que é englobar. Formação do fagossomo, que vai proteger aquela região que foi englobada. União do fagossomo com o lisossomo, que vai digerir e destruir a célula. Saída de partículas úteis para a célula, o que serve fica, o que não serve é jogado fora, no processo de exocitose. Nós temos também outra organela aí, os peroxissomos. Os peroxissomos produzem água oxigenada no nosso organismo, que são substâncias tóxicas. E o nosso organismo precisa quebrar isso. Essa água oxigenada é uma formação de água mais oxigênio. Então, esses peroxissomos, eles produzem água oxigenada, que é tóxica ao nosso organismo, e as células precisam separar isso. A água vai para um lado e oxigênio vai para outro. Na página 94, nós temos o que a gente chama de mitocôndrias. É uma das principais organelas do citoplasma, que vão produzir a energia celular necessária para que ocorra a respiração celular, certo? É no processo de respiração celular que as mitocôndrias estão presentes. Por quê? Porque elas liberam grande parte da energia para o nosso corpo. Claro que nossa energia também é contida através dos alimentos. Saco vazio não para em pé. Se a gente não se alimentar, o nosso organismo também não vai reagir. Então, nossa energia vem da fonte dos alimentos. Tudo que a gente come, certo? Nós temos os ribossomos, que a gente já falou, que eles têm a função de produzir o quê? Proteínas. Os centríolos é como se fosse o esqueleto da célula, né, que vai dar tipo uma espécie de sustentação na célula. Cloroplastos, nós só encontramos essa organela nos vegetais. Tá aí agora uma diferença. Nas células animais não tem cloroplasto. Nas células vegetais tem todas as outras organelas e também cloroplastos. Então os cloroplastos, eles são responsáveis pela fotossíntese nas plantas. Então existe também outro pigmento chamado clorofila, que dá a cor verde também às plantas, às folhas, não é verdade? Existe uma curiosidade aí, que fotossíntese é feita somente por plantas. Cloroplastos nós só encontramos em plantas. Mas existe um animalzinho do mar que consegue ficar 9 meses sem se alimentar de algas, porque das algas que ele se alimentar, elas também produzem fotossíntese e fica dentro do organismo dele. Interessante, né? Achou aí, ó. Tá na página 95, no último parágrafo, na 1, 2, 3, na quarta linha. A lesma do mar apresenta uma habilidade muito interessante. Ela pode armazenar cloroplastos retirados das algas de que se alimenta
e sobreviver por até 9 meses, valendo-se da fotossíntese deles. Interessante, né? Na página 96, tem o vacúolo. Professora, eu sou obrigada a saber que existe 3 tipos de vacúolo? Digestivo, contrátil e de armazenamento. Não. Eu só quero que vocês leiam qual é a função de cada um. E o mais importante que eu quero que vocês saibam é que os vacúolos, eles servem para armazenar líquidos. Na célula vegetal, eles armazenam água. Então, eu já disse a vocês, eu acho que até vocês fizeram um desenho de célula animal. Nas aulas seguintes, acho que foi na aula de arte que servia para a aula de ciências. Em que uma célula animal, ela não vai ter cloroplastos e nem vacúolos contráteis, que vai ajudar a pulsar e movimentação de quê? Das células. Claro que existem as células como a ameba, que são protozoários, que têm vacúolos, mas a função deles mesmo são armazenar líquidos, certo? A gente não vai entrar no núcleo agora, nós já temos 15 minutos de aula, entrando nos 16. Não vamos falar de núcleo agora para não misturar a cabecinha de vocês. Esse exercício não é para fazer, porque eu só vou passar o exercício no final, quando eu terminar na próxima aula que falar sobre núcleo. O que é que vocês vão fazer? Após esse vídeo, vocês vão voltar no capítulo 6, vão grifar partes principais e vão estudar a função de cada organela. Porque na próxima aula eu vou fazer uma chamada vídeo, né? Eu quero que vocês baixem o Google Duo. Quem não tiver, baixe, porque é uma ferramenta muito boa para conexão, né? A gente só não vai fazer conexão se a internet estiver péssima, certo? Mas se sim, a gente sempre vai estar fazendo conexão. E o que é que eu vou perguntar a vocês? Algumas funções das organelas, para ver se realmente vocês entenderam, se vocês estudaram, se vocês grifaram. Tudo isso vai ter um tempo, certo? Então, gente, eu finalizo aqui essa questão do citoplasma. Espero que vocês tenham entendido. É um pouco complexo, mas não é difícil. Eu pincelei algumas coisas. Se vocês prestarem atenção, eu não falei tudo, porque para mim o mais importante que vocês saibam é a função de cada organela no citoplasma, para que depois a gente vá para o núcleo da célula e finalize essa etapa, certo? Beijos no coração de cada um e estudem, porque na próxima aula eu vou fazer algumas perguntinhas e passar atividades, certo? Tchau!